Voltamos com o último bloco aqui do Cultura Livre. A gente está aqui com o Louro, ele que está falando pra gente tudo sobre iluminação cênica. Ele estava aqui contando, eu segurei para ele finalizar sobre iluminação cênica e falando pra gente sobre um varal de iluminação que ele usa lâmpadas de casa. Essa lâmpada chama como? A lâmpada... É uma lâmpada incandescente. Incandescente. Né? Comum, assim. Então, eu estava dizendo, né, que o objetivo, naquele momento, e é bom que se diga também que tudo que vai para o palco, ali ele se transforma, ele já é um outro elemento, é uma outra coisa, ele já deixa de ser aquilo que ele é. Ele ganha outros signos, né, igual a gente fala no teatro, né? Ele deixa de ser aquilo que é aqui na vida real e passa a ser uma outra coisa. Então, no caso, o varal ali, ele simbolizava, na minha concepção, né, porque ele entra exatamente numa cena em que as mulheres estão entrando com velas acesas na mão, né, elas entram fazendo aquela cantoria, né, aquela ladainha, né, de oração, rezas, né? de oração, de reza. Elas entram, né, pelos cantos do teatro com a vela acesa na mão. A atriz está no palco com uma vela, né? Então, essa lâmpada, ela simbolizava várias outras velas. Era como se tivesse uma multidão de gente entrando naquela cena. Então, quando elas vêm pelos lados do espaço ali, com as velas e cantando, essa luz, ela entra bem devagarzinho, né? A intenção é que entre lentamente também, junto com a entrada delas, e ela fique numa posição fraquinha, para dar a ideia de vela acesa que vai embora, entendeu? Então, ou seja, nós temos as mulheres ali com as velas e nós temos outras pessoas que estão lá longe. Uma procissão, com as velas, né? exatamente. Uma procissão, realmente. Essa é a viagem, essa é as pessoas que estão assistindo têm que embarcar nisso, senão elas não estão vivendo o teatro, entendeu? E aí a ideia é essa. Então, ali não é mais o varal, são velas acesas que estão fazendo parte daquela procissão. Sim. Daquela cantoria, entendeu? Então, nos remete a um ambiente, né? Sei lá, um ambiente onde está acontecendo aquela procissão, seja numa rua, ou num terreiro, ou não sei, né? Em algum lugar onde está acontecendo aquilo, entendeu? Como o cenário ele não tem um lugar específico, ele pode ser vários lugares ao mesmo tempo, né? Um tribunal, aí é um caminho, uma igreja, um convento, né? Uma reunião, né? Uma reunião, exato, uma reunião aquela hora. Assim. Também é outra situação. Você pode observar que na hora da reunião, a lâmpada ficou acesa 100%. Sim. Ela clareou tudo. Por quê? Porque naquele momento a situação era de que elas estavam numa sala, reunindo para discutir sobre o sindicato, e onde está tudo claro. Sim. Entendeu? E no outro momento, essa mesma lâmpada fica fraquinha para simbolizar uma procissão. Sim. Entendeu? Então, o mesmo elemento. Ganha dois significados, né? E isso remete a uma situação que eu falei bem no começo, quando você lê as especificações técnicas. Essa lâmpada, ela tem uma temperatura de cor de 2.700 graus Kelvin, ou seja, ela tem um tom amarelado. Ela já remete àquela mesma tonalidade de uma vela acesa. Olha só. Entendeu? Isso é um dado importante, a pessoa tem que conhecer para saber que material que eu uso. Sim. Se eu colocasse uma lâmpada de LED, por exemplo, não daria certo. Não daria certo, por quê? Porque ela ficaria com uma luz mais fria, uma luz de 6.500, entendeu? Sim. Então ficaria naquela tonalidade mais fria, que não dá a sensação de vela. Exato. Não daria nunca, por mais que quisesse, nunca daria. E quando e outra coisa, é dimerizável, né? Como ela é dimerizável, eu posso colocar ela num ponto X que ainda fica mais ainda parecido. Ou eu ponho 100% e ela clareia o ambiente. Saber conhecer o elemento. Por isso que eu digo, é simples? Mas ele se torna complexo quando você não conhece os termos técnicos, entendeu? Esses termos técnicos de temperatura. Tem que ter conhecimento sobre o Exato. material que você vai usar, tem que conhecer o material, né? E se a gente fosse falar aqui de material de iluminação que é caseiro e que dá um efeito maravilhoso, a gente ia passar o programa inteiro só para falar disso, né? Que usa muitos artifícios. Hoje, antigamente usava mais, mas hoje em dia a gente volta a trabalhar com o que está de atual, que tem LED, e também com o antigo, né? Dá para brincar com essas duas coisas dentro
do palco, né? Sim. E isso aí é um desafio da luz cênica atualmente, né? Conseguir aliar a concepção do cênico, né? Com as novas tecnologias, entendeu? A tecnologia do LED está vindo muito forte no mercado, né? Estão praticamente eliminando essas lâmpadas, né? Essas lâmpadas estão sumindo, né? Que o teatro usa a lâmpada incandescente ainda, usa a lâmpada halógena, né? O teatro não tem um pouco receio de usar o LED, né? Mas infelizmente o LED, a tecnologia LED e outras tecnologias, né, que usam o LED, está adentrando todos os espaços, né, de shows, de eventos, de modo geral, e inclusive do palco, né, do teatro. E que daqui um pouco eles vão pensar também da luz de LED, dar essa tonalidade da lâmpada. Sim, já pensa, né? Já pensa, né? Mas aí tem alguns problemas, né, que ainda para o cênico ainda não é aquela coisa 100%, né? Por exemplo, uma lâmpada dessa incandescente, eu dimerizo ela de 0 a 100. Entendeu? Quando eu levanto um dimmer de uma mesa, ou um fader, né? No caso, não sei quem está me assistindo, então, para falar tecnicamente, quando eu levanto um fader, por exemplo, da mesa de luz, essa lâmpada ela vai de 0 a 100% abrindo a sua intensidade. Um LED já não faz isso. Quando eu começo exatamente, quando eu começo, ele já dá aquele, ele não fica 100%, mas ele já liga. Sim. Então esse ligar dele para o cênico é ruim. Já não é aquela coisa suave que vai subindo, que é aquela luzinha pequenininha, igual a lâmpada que pode ser uma vela, que pode ser uma luzinha. Então ele já dá aquele toquezinho, né? E esse toquezinho para o cênico já é um problema grande. Mas seria um desafio aí para o LED, exatamente. Né? Mas é um desafio o pessoal cênico, né? Que tem que aliar isso com fazer um bom trabalho, né? De luz, né, e ao mesmo tempo saber lidar com esses LEDs que estão adentrando o espaço cênico. Né? Porque o palco tem muito isso, né? Da luz, dos blackouts, né? Dessa sequência de luz, né? Exatamente. E falando em iluminação, e a gente está aqui quase no final do último bloco, vamos falar sobre o encontro de iluminação que vai acontecer em março, né? Que está tudo aí certo para, se tudo der certo aí agora, acontece em março. Conta pra gente como vai ser esse encontro. Antes de falar do encontro, né, lá atrás eu estava dizendo algo sobre busca de conhecimento, que eu acho muito importante, e eu esqueci de dizer uma coisa que é muito importante para a gente que mora aqui em Cuiabá, Mato Grosso. A gente, geograficamente, nós moramos no centro-oeste do Brasil e tudo mais. E isso dá uma ideia para nós ainda hoje, né, não é só uma ideia, às vezes é uma realidade. A gente fica fora dos circuitos, né, dos grandes espetáculos, né, que acontecem no eixo Rio-São Paulo, no Sul, a gente fica fora disso. Então, e aí a gente começa a pensar que o que eu faço aqui é menos, é menor, é pequeno em relação àqueles outros que estão lá. E aí quando você sai daqui e vai fazer cursos, feira, que você participa de feira, de encontros e tal, você começa a se ver onde que você está. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um treinamento com um cara que ele, em São Paulo, que é iluminador da Broadway. Ele, para você ter uma ideia, ele fez a luz do Homem-Aranha na Broadway. Ele estava dando um treinamento em São Paulo, como eu conhecia ele de leitura, que eu lia os artigos dele, ele publica numa revista brasileira, né, traduzida em português, e eu leio a revista, e aí quando eu vi que ele ia dar esse workshop lá em São Paulo, eu fui para assistir. E aí lá ele mostrou várias imagens idênticas a essas que vocês estão passando aqui enquanto a gente conversava, idêntica. E ele falando de que ele usa o Fresnel, não sei o quê, e eu olhava as fotos e falei, pô, mas eu faço isso. Entendeu? Aí depois da palestra eu fui conversar com ele, e aí eu vi que, ótimo, o cara está lá na Broadway, entendeu? É um outro circuito, mas não quer dizer que o que eu estou fazendo aqui seja tão inferior, né? Não, e nem é. A gente está falando muito isso aqui no programa, Louro, que a arte que a gente está produzindo no Mato Grosso serve de referência para o mundo. Por exemplo, você está vendo aí, na Broadway, tem um cara que está fazendo a mesma iluminação que você faz aqui. Que ele faz tanto espetáculo na Broadway como ele faz a luz de teatro, de teatro normal como nós fazemos aqui. Usando o mesmo material, porque o material, é bom que se diga, ele é universal. Universal. Né? Vem de fora, inclusive, né? Então, a ideia desse encontro, falando rapidamente, né, isso faz parte de uma coisa que eu penso que é justamente de buscar informações, né? Então,
como eu acredito nisso, então a gente vai fazer agora o contrário, trazer, fomentar a informação entre nós. Né? Esse curso foi aprovado na Lei Aldir Blanc, né? Quem propôs foi o Rafael Sirigato, né? Através dele, que ele me ligou, perguntou se eu tinha algum projeto, alguma coisa, e eu tinha esse projeto já há algum tempo atrás, eu penso nisso, mas eu nunca tive a oportunidade de colocar em prática, por várias questões, inclusive financeiras. Né? Então, eu fui e falei que tinha esse projeto, de um encontro de luz, onde nós poderíamos ter tanto treinamento, mesa redonda, debatendo assuntos da área, palestras e tal. E formatamos isso aí, né? A gente deu uma enxugada naquilo que eu pensava. E esse encontro possivelmente vai acontecer em março, né? E a ideia é que nós teremos pela manhã, todo dia, cada dia, nós teremos um tema para debater sobre luz, né? Desde mercado até formação acadêmica. À tarde nós teremos as oficinas e cursos, né? E à noite nós teremos as palestras. As palestras todas são voltadas tanto para a área da iluminação propriamente dita, como também para a área de mercado. Tem duas pessoas que vão falar exclusivamente sobre o mercado da iluminação. Não da iluminação, o mercado da arte. Existe mercado de arte em Mato Grosso? Existe. Então, como que é isso? Essa pessoa vai falar sobre isso. E eu posso transformar o que eu faço em negócio para eu viver dele, né? Para eu não ter que trabalhar num banco e fazer luz, para eu não ter que virar funcionário público e fazer o meu trabalho de luz. Existe esse mercado? Existe. Então, qual o caminho que segue? O que eu devo fazer? Que perfil eu tenho que construir para isso? Nossa, que legal. Que busca de know-how eu preciso fazer para conquistar? Então, essa pessoa, vai ter uma pessoa que vai falar, vai dar uma palestra sobre isso. Então, nós vamos debate, entendeu, sobre luz, para a gente realmente aprimorar, trocar conhecimento, informações, conhecer os outros, saber quem é quem. Aí a oficina à tarde e à noite essas palestras, voltado para a iluminação, né? E voltado para o mercado, porque isso é importante, entendeu? Porque não tem como, por exemplo, hoje a MT Escola tem um curso de luz. Sim. Mas e aí? A pessoa termina lá os 2 anos, forma, e aí? Para onde que ela vai? Que ela vai fazer o quê? Então, eu acho que a gente discutir isso, pensar nisso, é muito bom para a classe, para a nossa área, entendeu? Sim. Para a área cênica. E assim, vai ser aberto ao público geral? Aberto ao público geral, quem quiser participar. Obviamente que eu estou focando muito nas pessoas que trabalham com luz na cidade. Sim. Mas vai ter um limite de vagas ou não? Então, nós vamos, a princípio sim, a gente não quer que, porque a gente não tem ideia, né? Pode ser que de repente não atraia tanta gente, como pode ser que atraia muita gente. Então, conforme isso, a gente vai limitar, né? Vai dar um... Estamos ainda em pandemia, né? Ainda está nesse processo, então não podemos, né, abusar e tal. E a ideia do encontro é isso, entendeu? São 4 dias de encontro, né? Vão vir gente de fora, né, para palestrar, da área da luz, né, iluminadores. Né? Por exemplo, eu vou trazer uma mulher que eu já conheço há algum tempo, que eu fiz um curso com ela há muito tempo atrás, e eu fiquei amigo dela. O nome dela é Jamile Torman, se alguém quiser saber sobre ela, né, é só pesquisar. E o Rodrigo Assis, de Goiânia, que é um cara muito bom, tem um currículo enorme na luz cênica, e ele é um cara especialista em software de iluminação. Olha só. E a Jamile, para você ter uma ideia, ela cresceu muito no Brasil. Ela mora em Brasília, mas ela cresceu muito. Tanto que hoje a Jamile tem um escritório de iluminação em Madrid e outro escritório em Miami. Ela vive 4 meses no Brasil, 4 meses em Miami e 4 meses em Madrid. Para poder conseguir o trabalho dela. E ela, como é minha amiga, né, eu a convidei para esse encontro, e ela vai vir. Infelizmente ela vai vir um dia só, porque a agenda dela é muito cheia. Então ela vem para dar uma palestra e trazer o livro dela. Mostrar, ofertar o livro dela para a gente. Né? E então vai ser um baita know-how. E o Rodrigo também. Entendeu? Então a ideia é essa, a gente realmente passar 4 dias de discussão para elevar a nossa área, entendeu? Para trazer informações, para que as pessoas possam ganhar, enfim, para criar um movimento da luz cênica. Entendeu? Esse movimento com conhecimento, com palestras, com discussão de mercado e tal, entendeu?
Nossa, Loura, eu estou muito feliz assim, de escutar a sua história, de poder o público aí de casa estar conhecendo um pouquinho da história do Louro e agradecer a sua presença aqui no Cultura Livre, que a gente volte depois para falar como é que foi esse curso, quem sabe a gente aproveitar que daqui, né, a gente já pode agendar a presença deles. Sim. Do Rodrigo, quando ele estiver aqui, né, o Rodrigo vai ficar os 4 dias de evento aqui. Olha só que legal, a gente pode vir com ele. Então ele pode vir aqui. A Jamile, como vai ficar um dia, não sei se daria para ela dar uma entrevista, mas se for possível, nossa, né, muito legal. O Cultura Livre agradece muito a sua presença. Você, pra gente aqui, é referência em iluminação e que a gente possa aí saber muito mais sobre iluminação, que a galera venha a esse encontro, que com certeza vai estar fantástico. E eu vou estar lá, com certeza. E esse encontro, né, se você tem um tempinho de falar, rapidamente, ele também tem um objetivo, além de tudo isso que eu falei, ele tem um objetivo de dizer o que é a nossa área. Né? Esse é o objetivo maior. Porque dentro de um mercado, né, há várias confusões. Então, por exemplo, nós fazemos luz cênica. Mas o que é isso, né? Porque existe a luz para os eventos sociais, né? Aqui em Cuiabá existe muito isso, inclusive. Formatura, é muito forte. Né? Formatura, casamento, tal. A pessoa utiliza da luz para fazer. Isso é uma coisa, é outra coisa. Sim. Não tem nada a ver com cênico. E existem também os eventos chamados corporativos, que são as empresas que produzem, que fazem eventos e que usam o recurso da luz também, assim como do som, do cenário, né, do palco, e usa a luz também, que também é uma outra situação, é uma outra linguagem, uma outra coisa. Sim. O que nós fazemos é a luz cênica, que é a luz voltada para espetáculos de teatro, de dança, balé, né? Espetáculo, dança contemporânea, orquestra, ópera, esse é o trabalho. Né? Que é exatamente isso que eu falei, dando esses exemplos da Mulher da Terra, né? Do Alto da Paixão. Do Alto da Paixão, que eu falei rapidamente, Mulher da Terra, da vela, não sei o quê. E isso é o processo da luz cênica. É construir uma narrativa, como você disse. Entendeu? É narrar também uma história, ou constrói uma narrativa, ou está narrando junto o espetáculo. Então, isso é cênico. Então, o encontro tem como objetivo maior isso, nos diferenciar no sentido não de melhor, mas que nós fazemos isso. Isso nós fazemos. O nosso mercado que nós fazemos é isso. E para poder atuar é preciso ter treinamento, ouvir palestras de pessoas que têm mais conhecimento, ler um livro que eles vão trazer. Estar por dentro do que está acontecendo no mundo, né, na verdade. Exatamente. Muito obrigado, Louro. Alô. Vocês aí de casa, a gente agradece muito a presença de vocês aqui com a gente. E acompanhem o Louro nas redes sociais. Com certeza a gente vai ter aí novidades, a Real de Iluminação. Ficar por dentro desse encontro. E até breve, Louro. Até breve. Falou, até mais. Até mais. Tchau, gente. Foi bom. Foi ótimo.